bendizer, para adorar o nome do nosso Senhor Jesus. Amém? Vamos ficar em pé, irmãos, e vamos começar esse culto da manhã. Está animado ali? Ô, glória, está animado. É assim, gente, a vida do crente precisa ser assim, né? Está andando e está louvando. Vamos começar cantando, louvando ao Senhor, agradecendo ao Senhor pelo amor de Deus, que é tão maravilhoso para com as nossas vidas, agradecendo, exaltando e honrando o nome do nosso Deus. Vamos louvar. Graça sobre graça recebi, e da plenitude renasci. Quando atraído me encontrei no amor de Deus, viva e poderosa salvação, luz que me alcançou na escuridão. Todo meu pecado se apagou no amor de Deus. Logo eu, pobre pecador, logo eu, tão fraco e tão devedor, logo eu, de graça recebi o amor de Deus. Logo eu, finito e carnal, logo eu, diante de um Deus imortal, logo eu, de graça recebi o amor de Deus. Vamos do início. Graça sobre graça recebi, na plenitude renasci, e da plenitude renasci. Quando atraído me encontrei no amor de Deus, viva e poderosa salvação, que me alcançou na escuridão. Todo meu pecado se apagou no amor de Deus. Logo eu, um pobre pecador, logo eu, tão fraco e tão devedor, logo eu, de graça recebi o amor de Deus. Logo eu, finito e carnal, logo eu, diante de um Deus imortal, logo eu, de graça recebi o amor de Deus, o amor de Deus, o amor de Deus é rico em benefícios. O amor de Deus não mede sacrifícios. Nos braços desse amor recebo o perdão, comprados por Jesus. O amor de Deus é puro e consciente, como as manhãs, é firme e constante, e se entregou na cruz, e a morte derrotou. O amor de Jesus. Nós vamos cantar mais uma vez, logo eu.
logo eu, um pobre pecador, logo eu, tão fraco e tão devedor, logo eu, de graça recebi o amor de Deus, logo eu, finito e carnal, logo eu, diante de um Deus imortal, logo eu, de graça recebi o amor de Deus. Senhor, nessa manhã nós queremos dar honras, glórias, dar louvores e adoração ao Teu santo nome somente, ó Deus, porque sabemos que o Senhor, como nós cantamos, não mede sacrifícios pelo Teu amor por nós. O Senhor nos enviou Jesus para que nós tivéssemos a oportunidade e o meio para sermos salvos e viver a eternidade com o Senhor. O Senhor não poupou o Seu Filho por cada um de nós, Deus. Nós louvamos ao Senhor pela Sua bondade, pelos Teus cuidados. Nós louvamos ao Senhor porque o Senhor é conosco todos os dias, seja nos momentos bons ou nos momentos difíceis. Nós sabemos que o Senhor é conosco, que o Senhor é o Deus que está conosco todos os dias. E nessa manhã, a nossa oração é que Teu Santo Espírito tenha liberdade para falar aos nossos corações, que haja transformação nas nossas vidas a partir daquilo que vem da Tua palavra, que a gente consiga ouvir a Tua doce voz e que a gente também tenha a firmeza de Te obedecer, ó Deus. Nós agradecemos ao Senhor por essa oportunidade de estarmos reunidos aqui na Tua casa, que seja um dia especial na vida de cada um de nós, de encontrar a nossa família na fé, de nos abraçarmos, de nos beijarmos, Senhor Deus, e de celebrarmos ao Senhor juntos em família. Agradecemos ao Senhor no nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Podemos nos sentar? Deus seja louvado por cada vida, por cada família que já estão aqui participando, aqueles que também podem nos acompanhar de suas casas. Quero rapidamente compartilhar alguns assuntos com os irmãos e o primeiro é que hoje às 17h30 nós temos 2 grupos de oração acontecendo, de mulheres e de homens. E o objetivo é estarmos batalhando em oração pela sua vida, pela sua casa, pelo despertamento da Igreja do Senhor Jesus, não só aqui no Jardim Ambiental, mas que haja um despertamento, um avivamento em nome de Jesus. Amém, amados? Oramos e vamos continuar orando. Venha, participe. E às 18h já começamos o nosso culto da noite, desta forma, louvando e adorando o nome do Senhor. Quero também compartilhar com os irmãos que no próximo sábado, às 15h, nós estaremos aqui para evangelismo. Estaremos investindo das 15 às 17, 17h30, esse período de evangelismo. Venha, participe, se possível, chegue um pouquinho antes das 15h para receber uma orientação e dessa forma irmos para as ruas, estarmos desta maneira distribuindo, entregando uma porção da palavra de Deus. Então, você é a pessoa que Deus quer usar. A grande comissão é comigo e é com você também. Venha, participe. E por último, nesses assuntos, temos a convocação para a nossa Assembleia, que vai estar acontecendo no segundo domingo, ou melhor, terceiro domingo do mês. Então, peço também que os membros da igreja, já convocados, estejam participando. E a nossa Assembleia estará tendo início às 9h, indo até às 9h50. A classe de crianças continuará acontecendo. Só nós, jovens, adultos, adolescentes, é que estaremos aqui na Assembleia. Tá bom, amados? Irmãos, eu quero nesse momento orar e colocar diante do Senhor necessidades que temos.
Eu entendo que a primeira é vida com Deus e Deus na vida. Vivemos dias difíceis onde o despertamento é necessário. Como está sua vida com Deus diária? Você tem feito suas devocionais? Está fazendo a sua leitura bíblica? Tem tirado pelo menos 10, 15 minutos por dia para estar intimamente falando com o Senhor? Além disso, vivemos dias onde a apostasia cresce, cada vez mais as pessoas se desviam da fé no Senhor, à luz da palavra. Além disso, estamos orando pela salvação das autoridades do nosso Brasil, da Presidência, Supremo, Câmara, Senado, todos que exercem autoridades militares, civis, estamos orando pela salvação dessas pessoas. Eu não posso crer que haverá temor de Deus se Deus não está no coração desses líderes como Salvador e Senhor. Então, oremos. Oremos também, meus amados, por nossos missionários na Cristolândia, Josiane com capelania hospitalar, Meape Ribeirinhos, Robert com o povo Ticunas, Zandra também trabalhando com as mães que têm filhos na Cristolândia. Ore também pelos nossos evangelistas Ernest e Ana. Na área da saúde, eu vou pedir agora que a gente já comece esse momento de intercessão. Vou pedir que você abaixe sua cabeça. À medida que eu estiver apresentando esses nomes, por favor, já interceda por essas vidas. Interceda por essas pessoas. Arlindo Ivone. Ore também pela Denise, filha da nossa irmã Ruth. Interceda pela saúde do Ernest e Ana. Interceda também pela Dona Leni, mãe do Luiz, pelo Luiz, pela sua irmã, pela Eliane, as pessoas que estão como cuidadores, acompanhando. Interceda pelo Márcio, sua salvação e recuperação também, genro da nossa irmã Irani. Peço que intercedam pelo seu Luiz, meu pai. Intercedam também pela recuperação plena do Pedro Caragnano. Peço que intercedam também pela dona Lala, ou avó do nosso irmão Pedro aqui da igreja, o Pedro da Leciane. Peço que interceda também pela Rosemarie, sua mãe. Interceda por Dona Tina, minha sogra, mãe da Ede. E pelo irmão da Zandra, recuperação plena. Pai de amor, a tua igreja já está diante do teu altar. Em oração, colocando cada um desses assuntos que foram apresentados. Colocando em oração aqueles que também têm os seus assuntos, os seus motivos que aqui não foram compartilhados. O Senhor sabe como está a vida, o Senhor sabe como está o coração de cada um. E pedimos em nome de Jesus, supra as necessidades, entre com as tuas providências, responda ao nosso clamor, abra as portas que forem necessárias. O Senhor sabe o que cada um precisa nessa manhã. Mas intercedemos, ó Deus, pela salvação de nossas autoridades. Intercedemos por aqueles que estão no campo missionário, não só projetos que nós apoiamos, mas todos que fielmente estão servindo ao Senhor na pregação da palavra. Intercedemos, bondoso Deus, por aqueles que estão fisicamente ou espiritualmente doentes. Visite a cada um na ação do teu Santo Espírito. E colocamos diante do Senhor a tua igreja local, para que o despertamento antes da volta de Jesus aconteça.
A tua palavra diz que não devemos ser pegos de surpresa. Antes temos que estar vigiando, desperte os que dormem. Clamo, ó Deus, pelo avivamento da tua igreja local, que haja conversões de vidas, que haja batismos, que pessoas sejam, ó Deus, alcançadas pelo teu povo. Oramos porque o Senhor é o nosso socorro bem presente. Na angústia não temos para onde ir, a não ser o Senhor. Colocamos esses assuntos, os assuntos que os teus amados estão colocando também no teu altar nesse momento, no nome e na autoridade que há na pessoa de Jesus, o nosso Senhor. Amém, amados? Eu quero convidá-los para ficarem em pé, nós vamos dar continuidade cantando, louvando ao Senhor, nos preparando para a mensagem, depois para a ceia. E enquanto estamos aqui cantando, o irmão, a irmã, que veio com o propósito de entregar o seu dízimo, a sua oferta missionária, a sua oferta de gratidão, oferta para o Ministério de Ação Social, enquanto cantamos, ser fiel ao Senhor. Nós enxergamos os dízimos, enxergamos tudo isso como expressão de gratidão, de louvor, de adoração a Deus. Então magnifique o nome do Senhor sendo fiel. Enquanto cantamos, louvemos ao Senhor também com o que Ele nos tem confiado. Amém, amém. Vamos louvar. Nós estamos aqui tão sedentos de Ti. Vem, ó Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir Teu poder, Teu poder. Nós estamos aqui tão sedentos de Ti. Vem, ó Deus, enche este lugar, meu desejo é sentir Teu poder, Teu poder. Então vem me incendiar, meu coração é o Teu altar. Quero ouvir o som do céu, Tua glória contemplar. Então vem me incendiar, meu coração é o Teu altar. Quero ouvir o som dos céus, Tua glória contemplar. Nós estamos aqui tão sedentos de Ti. Vem, ó Deus, enche este lugar, meu desejo é sentir Teu poder, Teu poder. Então vem me incendiar, meu coração é o Teu altar. Quero ouvir o som do céu, Tua glória contemplar. Então vem me incendiar, meu coração ao Teu altar. Quero ouvir o som do céu, Tua glória contemplar. Te damos honra, Te damos glória. Teu é o poder, pra sempre, amém. Te damos honra, Te damos glória. Teu é o poder, pra sempre, amém. Mais uma vez, Te damos honra, Te damos honra, Te damos glória.
poder para sempre. Amém. Então vem me incendiar meu coração, é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Então vem me incendiar meu coração, é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Te damos honra, te damos glória. Declare, teu é o poder para sempre. Amém. Te damos honra, te damos glória. Teu é o poder para sempre. Amém. Aleluia. Amém. Nós vamos cantar da bondade de Deus, mas antes eu queria ler lá em 1 Timóteo, que diz assim: E o nosso Senhor derramou a sua imensa graça sobre mim e me deu a fé e o amor que temos por estarmos unidos com Cristo Jesus. O ensinamento verdadeiro e que deve ser crido e aceito de todo o coração é este: Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o pior. Mas foi por esse mesmo motivo que Deus teve misericórdia de mim, para que Cristo Jesus pudesse mostrar toda a sua paciência comigo. E isso ficará como exemplo para todos os que no futuro vão crer nele e receber a vida eterna. Ao Rei eterno, imortal e invisível, o único Deus, a ele sejam dadas a honra, a glória para todos sempre. Amém. Amém. Que sejam essas palavras que habitem no teu coração ao cantar esse cântico, que fala que a bondade do Senhor nos seguirá todos os dias da nossa vida. E que você se lembre lá também quando o salmista disse que, ainda que ele andasse por toda a dificuldade, vivesse toda a dificuldade que ele estava vivendo, ele sabia que a bondade e a misericórdia do Senhor estariam com ele. Que a gente possa louvar o Senhor, não só porque a letra vai estar projetada, ou porque alguém escreveu essa canção, mas que o nosso coração adore ao Senhor, cantando, louvando, bendizendo, agradecendo, porque o Senhor não falha conosco, Ele é sempre fiel. E não porque a gente mereça, mas porque Ele é fiel. Amém? Vamos louvar o Senhor. Te amo, Deus, tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão, tão bom. Todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Doce voz que me guia em meio ao fogo, nas
escuridão, tua presença me conforta. Sei que és meu Pai, que amigo és, vivo na bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel, és fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Declare que a bondade me seguirá. A bondade me seguirá, me seguirá, me seguirá. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, me seguirá, me seguirá. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, tirou o meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, me seguirá, me seguirá. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, me seguirá, me seguirá. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, tirou o meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Eu cantarei da bondade de Deus. Eu cantarei da bondade de Deus. Aleluia. E nós vamos cantar o último cântico que nos lembra que, apesar dessa glória que o Senhor tem, Ele se importa comigo também, né? Olha quem a gente é para um Senhor Deus tão grande desse. Que esse cântico fale ao seu coração, te console, te conforte e que você adore ao Senhor também. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem.
Tu és tremendo, Tu és soberano. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus. Tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, Tu sabes muito bem. Tu és tremendo. E apesar desta glória que tens, Tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a Ti. Tu és tremendo. Sendo o próprio Deus, deixou a glória, entre os homens habitou. É Deus conosco, mas aniquilou-se a si mesmo e na forma de servo tornou-se homem. Como homem humilde ficou e obediente à morte de cruz. E esse amor tão grande mostrado no Calvário e na cruz, eu aceito. Eu aceito. Eu aceito. Amém. Louvado seja o nome do nosso Deus. Podemos nos sentar. Deus seja louvado. Bem-vindos à quinta mensagem da série Disse Jesus, voltarei. Disse Jesus, voltarei. Lucas, capítulo 21, peço que me acompanhe na leitura dos versos 9 a 11. Lucas, capítulo 21, versos 9 a 11. Quando ouvirem falar de guerras e rebeliões, não tenham medo. É necessário que primeiro aconteçam essas coisas, mas o fim não virá imediatamente. Então lhes disse: nação se levantará contra nação, e reino contra reino. Haverá grandes terremotos, fomes e pestes em vários lugares, e acontecimentos terríveis e grandes sinais provenientes do céu. Como assunto para a quinta mensagem, não tenha medo, ou não tenham medo. Esse é o tema desta mensagem para os amados. Fome, terremotos, inundações, doenças imprevisíveis, além de outros fenômenos ou catástrofes da natureza, os irmãos observam que aumentam dramaticamente em progressão geométrica. É isso que nós constatamos. É isso que nos chega a cada dia com as informações do que está acontecendo no mundo em constante mudanças. Sinais na terra e nos céus, antes da volta de Jesus, você, eu, nós precisamos entender que profeticamente serão em intensidade,
mas ao mesmo tempo ocorrências como nunca na história observados. E há, pode ter certeza, inúmeras tragédias, além de sinais na terra e nos céus, inúmeras tragédias humanas em curso. Fique comigo, preste atenção. Por isso que o tema desta mensagem, peço que coloque o slide, eu deixo de maneira muito clara: não tenham medo. É o que o Senhor nos ensina. Mas quando nós olhamos para as inúmeras tragédias também humanas em curso, nós vemos vários países hoje possuem armas nucleares com potencial de destruição do planeta. Existe um inúmero, meus amados, arsenal de armas atômicas, bombas atômicas, que se hoje elas fossem usadas, essas armas nucleares, não acabaria só com um povo, uma nação, com o planeta. Pessoas fogem de seus países para sobreviver e são rejeitadas nos demais países porque se transformaram em problema social gravíssimo. Mais uma tragédia na humanidade. Guerras matam estupidamente, deixando o mundo mais pesado e carregado de tragédias, como as informações que nos chegam envolvendo a Rússia e a Ucrânia, envolvendo situações também no Oriente Médio, envolvendo alguns lugares do continente africano, envolvendo situações que estão nesse momento ocorrendo na chamada América Central e parte da América do Sul. Guerras matam, a gente sabe disso. Mas a palavra do Senhor vai dizendo que a intensidade vai deixando o mundo mais pesado, carregado de choros, de sofrimentos. Mas, biblicamente, a palavra do Senhor diz que antes do fim, nós temos algo importante para entender e aprender. Então, faço uma pergunta, para que você possa pensar junto comigo. Antes do fim, como viver num mundo cheio de catástrofes? Porque quando nós falamos da volta de Jesus, as pessoas pensam que isso são os sinais que indicam o fim do mundo. Não, a minha pergunta não é se estas situações são para o fim do mundo, e sim, como viver num mundo cheio de catástrofes antes então da volta do Senhor Jesus. A resposta é dada pelo próprio Senhor Jesus. Não sou eu que estou pregando que tenho a resposta, e sim o próprio Senhor Jesus que me dá a resposta para que eu pregue, para que eu ensine o seu povo, para que a gente guie o seu povo, para que o seu povo esteja esclarecido a respeito do que está acontecendo. Então Jesus ele diz em sua palavra: quando ouvirem falar de guerras e rebeliões, não tenham medo. É necessário que primeiro aconteçam essas coisas. Preste atenção, mas o fim não virá imediatamente. Então tudo o que estamos vendo, tudo o que estamos ouvindo, tudo que aumenta geograficamente, tudo que tem uma dimensão cada vez maior, coloque no seu coração. A resposta de Jesus primeiro é: não tenham medo. Amém, amados? Segundo, a resposta de Jesus é: o fim não virá imediatamente. Então eu não sou um profeta
que está dizendo que vocês têm que ficar apavorados porque as coisas estão indo certamente de mal a pior. Porque enquanto, meus amados, o mundo que conhecemos durar, guerras e tumultos sempre ocorrerão. A história nos mostra isso. Jesus, ele diz que estas coisas não são o final do mundo propriamente dito como nós conhecemos. Não é o final dos tempos como nós conhecemos. Logo, eu posso afirmar com muita paz no que o Senhor Jesus Cristo diz, que não são as guerras, não são os distúrbios da natureza que acabarão com o mundo que nós conhecemos. Você está comigo? Continua comigo? Firme? Porque precisamos entender isso à luz da palavra. Então a gente vê que não se fala nada a respeito em muitos lugares. E às vezes nós também constatamos que se fala em alguns lugares colocando medo no povo. Está errado. Mas o que eu quero fazer é mostrar biblicamente o que o Senhor Jesus, ele nos ensina. Eu tenho certeza que na palavra de Jesus, meus amados, o que está acontecendo não é ainda para o fim, mas temos que estar atentos, temos que estar alertas. Também eu posso afirmar então com muita paz que não será um ditador qualquer, com armas nucleares, que destruirá o planeta. A história humana vai chegar ao fim de uma forma diferente destas que nós muitas vezes, pela mídia, pelas ações dos homens, acreditamos que vai acontecer. Ou seja, a guerra vai vir a terceira, nós então vamos ter problemas aí de armas nucleares, nós temos um ditador doente por aí, em qualquer momento está surgindo um, temos vários ameaçando o próprio mundo, é verdade ou não é, amados? Então eu olho para o que a palavra de Deus vejo, ou melhor, eu olho para a palavra de Deus e vejo aquilo que nós precisamos aplicar. Nenhum ditador se levantará com poder para destruir o mundo. Ponto. Mas por que eu estou falando isso? Irmãos, não podemos esquecer de algo importantíssimo que vai nos levar a participar da mesa do Senhor daqui a pouco. Não podemos esquecer que Jesus morreu pelos nossos pecados. Se eu fizer a pergunta, quem foi que matou Jesus? Qual vai ser a sua resposta? Não responda para mim, não. No seu coração, na sua mente. Quem matou o Senhor Jesus? Irmãos, sabe qual é a resposta? Nenhuma. Não foi o judeu, não foi o romano e não foi o grego. Correto? Mas se eu mudar a pergunta e colocar quem é culpado da morte do Senhor Jesus? Seria o romano? Seria o grego? Seria os judeus? A palavra de Deus diz, todos os pecadores, ele morreu por nós. Está bem claro, amados? Agora, por outro lado, quando Jesus Cristo, ele morre, irmãos, ele foi colocado ali para morrer e a morte seria certa. Morte de dor, agonia terrível na cruz do Calvário. E que muitas pessoas esquecem que naquele dia o corpo de Jesus Cristo não poderia ficar no início para o judeu, que era do outro dia da semana, que seria o sábado. Então tinha que ser tirado o corpo de Jesus ali. Mas o corpo demoraria, as pessoas demoravam em torno de 3, 4, 5 dias para morrerem na cruz. Mas como não podia ficar o corpo de ninguém na cruz, para não ir contra os israelitas, eles então matavam a pessoa e tiravam antes de entrar o segundo dia, que era o sábado, ou o primeiro dia da semana para eles, o sábado. Para nós hoje é o último dia da semana. Então ele não podia. E antes que alguém
fizesse isso, Jesus Cristo, Ele mesmo, o quê? Entregou o seu Espírito. Foi Ele que escolheu o momento exato da sua morte. E Ele disse, antes de entregar sua alma ao Senhor: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Ele encontra as últimas forças e dá um brado, um grito: tudo está consumado. Em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Ele morreu por nós. Por que eu estou dizendo isso? Porque nós pensamos que tudo o que está acontecendo agora é para o apocalipse final, fim do mundo e acabou. Irmãos, não é o que Jesus ensina. Ainda não é o fim. Mas uma coisa é certa: assim como Jesus entregou a sua vida numa decisão dele por nós, irmãos, assim como também ele decidiu pela sua morte, ele decidirá o momento do fim do mundo. Não há ação humana que possa evitar aquilo que está determinado por Deus. Então, por isso, Pedro, ele disse na segunda epístola, no capítulo 3, versos 4 a 7, o que houve com a promessa de sua vinda? Desde que os antepassados morreram, tudo continua como desde o princípio da criação. Mas eles deliberadamente se esquecem que há muito tempo, pela palavra de Deus, existiam céus e terra. Esta formada da água e pela água. E pela água o mundo daquele tempo foi submerso e destruído. Pela mesma palavra, os céus e a terra que agora existem estão reservados para o fogo. Não é fogo saindo da terra. Não são mísseis intercontinentais. É fogo que vem mandado pelo Senhor do cosmos para a terra, envolvendo o que nós conhecemos. A terra está destinada a ter um fim, e o fim é este. Por mais que a gente tenha rumores de guerras, aumentam, isso é um sinal. A gente tem terremotos aumentando, isso é um sinal. A gente tem, meus amados, sinais nos céus, um importante sinal para estarmos atentos, vigiando. Mas tudo isso é para a igreja estar atenta, é para nós estarmos vigiando, é para nós estarmos nos despertando, é para nós espiritualmente estarmos acordados. Como que você está? Eu conheço crentes que, quando ouvem o noticiário, ficam tomados pelo medo. E a palavra do Senhor diz que onde opera o medo, não age o amor de Deus. A palavra do Senhor vem e diz para mim: Marcos, todas estas coisas vão estar acontecendo numa intensidade, numa condição geográfica muito maior a cada vez mais. Mas, filho, ainda não é o fim. Eu preciso estar atento. Por isso, não tenham medo. É a palavra do Senhor Jesus. Não tenham medo. Então, o crente salvo pelo Senhor Jesus Cristo, ter medo de como Jesus voltar, eu vou falar para essa pessoa: se converta, meu filho. Receba Jesus como seu Salvador. Porque nós não temos medo do que está para acontecer, porque a pessoa do futuro é a pessoa do presente que eu creio como meu Salvador pessoal. É isso que a palavra me ensina. Vamos dar mais um passo, amados, e se eu não terminar essa mensagem hoje, fiquem tranquilos que é muita coisa, eu terminarei, Deus assim permitindo, no próximo domingo. Mas no verso 10, Jesus, ele especifica o que ele diz com guerras e tumultos. E às vezes nós não percebemos, nós não atentamos.
Jesus, ele afirma: nação se levantará contra nação e reino contra reino. É bem claro. No texto grego, a palavra original para nação é etnia. Sempre a palavra usada para nação é etnia. Ou seja, etnia tem a ver com fazer parte de um grupo por sangue. É uma etnia, é um povo, é uma nação. Então, o que eu posso entender aqui é que sempre haverá guerras entre grupos étnicos, chamados grupos também raciais. Por exemplo, a briga entre tribos hoje diferentes na África é nação contra nação. É um povo étnico contra outro povo, outra etnia. Mas também, irmãos, eu preciso lembrar que isso acontece quando a gente, infelizmente, sabe que está tendo aí um conflito entre brancos e negros, em alguns lugares, lamentavelmente. Ou quando a gente olha para o Oriente Médio e vê, meus amados, árabes contra judeus. Judeus, a gente não vê contra árabes, mas a gente vê árabes contra judeus, a gente vê todo mundo muçulmano contra judeus, mas sempre está acontecendo. Então, as guerras entre as nações etnias, elas acontecem, só que estão aumentando. Mas as guerras também, elas não são só contra etnias, ou acontecendo entre as etnias. Precisamos entender que também é de reino contra reino. Como que eu aplico isso? Reino é o conceito de um povo que se organiza politicamente. Nós temos o reino organizado politicamente. Irmãos, o Brasil é um reino. Politicamente nós somos. Qualquer povo organizado politicamente, que tem tudo aquilo que envolve as suas confissões, que envolve os seus valores, seus princípios, uma política, armamentos, defesa, marinha, exército, aeronáutica, é um reino. Mas nós sabemos que existem reinos e reinos. Quais são os maiores reinos hoje no mundo? Não pela ordem, mas só por uma questão de alfabeto, vamos colocar Estados Unidos, verdade ou não é? Segundo grande reino, irmãos, Rússia, né? Terceiro grande reino hoje no mundo, qual? China. Reino contra reino. Quais são as maiores preocupações do mundo? É o Brasil invadir o Paraguai. Está mais fácil o Paraguai invadir hoje o Brasil, irmãos. Ô povinho, viu? Está mais fácil os venezuelanos, né, fazerem o que querem na fronteira do que o Brasil por ordem na fronteira. É verdade ou não é, amados? Nós não temos culturalmente essa posição de... Mas quando nós ouvimos falar que um balão agora está no território aéreo dos Estados Unidos, sondando não sei o quê, aí o outro reino fala, não, mas a gente só está fazendo balão meteorológico. Ah, é? Vão lá e derruba. Vai constatar que não é. Estava fazendo espionagem. Pensa em balões tão importantes para o mundo, onde a China solta, vem para os Estados Unidos, percorre toda a América Latina, porque eles estão cuidando do nosso clima. Eles estão preocupados com a nossa lavoura. Eles estão preocupados com as nossas fronteiras. Você acredita nisso? Irmãos, é uma questão de reino contra reino. Vai ficando claro para os irmãos? Jesus Cristo disse, fiquem atentos. Isso vai estar acontecendo cada vez mais. Mas ainda, olha a palavra do meu Salvador, não é o fim.
porque a palavra final de fim vem do próprio Senhor, Criador dos céus e da terra. Então isso eu tenho que ter no coração, eu tenho que guardar. Claro que sempre haverá guerra entre países. A história nos mostra isso e até o fim vai acontecer isso. Nunca haverá uma guerra gerada só pelo homem, meus amados, que vai acabar com tudo. A última guerra que a Bíblia fala, ela vai ser organizada pelos homens, que vai acontecer no campo de Megido, chamado a Batalha do Amargedon, onde todas as nações da terra, por fim, vão querer aniquilar com Israel de uma vez por todas. Aí a palavra do Senhor diz que Ele vai intervir com as milícias celestiais e vai pôr fim a tudo o que nós conhecemos hoje como reinos politicamente organizados para destruir um povo que volta ao cenário profético, e Israel tem o seu lugar histórico nas profecias. Então é importante a gente entender que quem está no controle de tudo é Deus. A maior das guerras que ultimamente o mundo passou foi a Segunda Guerra Mundial. Quando acabou, a Europa e o Japão estavam destroçados. Podia-se dizer que aquilo era um apocalipse para eles. Podia então se falar que aquilo foi o fim do mundo para eles. Não foi. Hoje, tanto a Europa, mas vamos citar os países mais prejudicados, como por exemplo a própria Alemanha e o Japão, são economicamente e socialmente mais fortes do que nós, com todo o território que nós temos, com todo o recurso natural que nós temos. Eles são fortes economicamente, politicamente, são fortes culturalmente, são fortes em tecnologia, e muita coisa que nós ficamos surpresos. É verdade, não é, amados? O que é o Japão, um aglomerado de ilhas? Tem o poder que tem no mundo. Irmãos, a Segunda Grande Guerra acabou com essas nações? Acabou com esses povos? Não. Então, uma coisa é certa, só quem fará isso é o mesmo que na cruz disse: Senhor, eu agora estou decidindo, estou dando a minha vida pelos pecadores, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. O dia determinado é por Ele, a hora, tudo é por Ele. Fique comigo mais um pouquinho, porque no verso 11, Jesus Cristo ele vai detalhar os tumultos. E ele diz assim: haverá grandes terremotos, fomes e pestes em vários lugares e acontecimentos terríveis. Ei, Jesus! Se fosse outro, mas olha só, o homem gosta de aumentar as coisas, né? Mas é Jesus, Luiz, falando. Aí Jesus vem e fala tudo isso. Vamos então, irmãos, entender um pouco isso para o nosso despertamento no Senhor, espiritual, profético, à luz da palavra. Terremotos e outros hecatombes, que são tsunamis, vulcões, furacões, aquecimento global, os desmatamentos das florestas hoje, são acontecimentos com consequências terríveis. Mas ninguém fala tanto do desmatamento como a esquerda, ou os socialistas, ou qualquer outra coisa, mas os cristãos pouco se importam quase com os desmatamentos. É verdade ou não é? A gente fala sobre isso? A gente tem alguma ação para evitar isso? Não. Mas profeticamente, a gente sabe que o desmatamento é um acontecimento terrível para uma nação, para um país, para o mundo, irmãos. Ficamos ofendidos quando o mundo fala que a Amazônia é o pulmão do mundo, porque eles dizem que é nosso, não é deles, e a gente sabe que é nosso. Se fosse tão nosso assim, a gente cuidava melhor, é verdade ou não é, amados? Se fosse tão nosso assim, a gente preservava. Mas a ganância cresce, a ambição cresce,
Os homens enriquecem com os recursos naturais. Para que preservar? Nós precisamos. Temos tecnologia hoje que permite colheitas fenomenais de alimentos. Nunca se imaginou um período tão rico como o que nós estamos vivendo. Mas não evita que milhões de pessoas vá ou vão dormir com fome hoje. Irmãos, o que está acontecendo em alguns países, como a Coreia do Norte, algumas nações ou etnias na África, o que está acontecendo no norte do Brasil, o que está acontecendo em alguns lugares da América Latina Central. Fome, fome. Milhões vão dormir com fome. E isto nós não enxergamos como um sinal, mas basta um desajustado na Rússia, basta um sem juízo, no outro reino, nos Estados Unidos, basta um chinês abrir o olho, a gente fica assustado porque ele quer dominar o mundo, a gente fica tudo apavorado. Aí Jesus vem e fala: filho, não tenha medo, ainda não é o fim. Ele está dizendo: eu estou no controle. Agora imagine tudo isso acontecendo com acontecimentos terríveis. Aí a Bíblia vai nos mostrando, mas às vezes a gente não quer entender. Hoje o crescimento de pragas, doenças humanas, já percebeu como nós nem falamos mais em AIDS? E ela continua matando o câncer, a malária, uma coisa que já poderia ter sido vencida, Covid e tantos outros tipos de doenças são sinais claros que indicam o que a Bíblia chama de dias de dores antes da volta do Senhor Jesus, mas não é o fim. Todas as vezes que nós ouvirmos notícias assim, a gente lembra, primeiro, o Senhor disse que eu não devo ter medo, mas segundo, que não é o fim. Mas quando o Senhor diz isso, é para que eu esteja vigiando. Quando o Senhor diz isso, é para que espiritualmente eu fique acordado, porque próximo Jesus. Próximo está a sua vinda. Vou fazer 3 afirmações, olhando para os versos 10 e 11 que eu acabei de aplicar. A primeira afirmação que eu faço, olhando para os versos 10 e 11, é que na história humana, nenhum destes sinais é o que caracteriza o fim do mundo. Mas, infelizmente, ocorrerão ao longo da história, e quanto mais se aproxima a vinda do Senhor Jesus, mais se intensificarão esses sinais. Ficou bem claro, Eliane? O pastor Marcos disse que tudo isso é o fim. A Bíblia diz que não, então eu estou dizendo que não, mas que vai se intensificando, que vai aumentando. Por isso o Senhor diz: acorda tu que dorme espiritualmente. Segunda afirmação que eu faço é que todos os sinais, eles são feitos ou dados pela natureza, já perceberam? Ou pela própria mão humana. Todos os sinais. A natureza está se manifestando, gemendo de dores, mas também são sinais que homens, eles vão dando de um desgoverno, de um descaso, de uma insensibilidade, de uma revolta contra a própria criação, o seu Criador, porque não creem, não admitem, não aceitam. Alguns desses sinais são da natureza, mas tem parcela de responsabilidade humana. Uma coisa interessante são as queimadas chamadas naturais. Em vários lugares dos Estados Unidos eu assisti e li uma matéria de que sempre há grandes queimadas naturais em algumas regiões dos Estados Unidos. E eles tentavam evitar
E com isso foi diminuindo alguns grupos de animais, como não é búfalos, aqueles que tem, búfalos que tem lá em Nashville, por onde eles passavam, né? Oi? Bisão, isso, os bisões, né? Então, eles foram também diminuindo, porque a queimada fazia com que fosse renovado os pastos. E as plantas, as sementes de algumas árvores não morriam com a queimada, diferente da intervenção humana. Então as ocorrências, elas são também de forma natural, mas principalmente quando associamos com as mãos dos homens. Então Jesus ele vai nos mostrando o que nós precisamos aprender. O aquecimento global, irmãos, claro que tem uma ação humana. Tem ou não tem, irmãos? Claro que tem. Mas a gente sabe que de tempos em tempos o mundo tem constantes mudanças. A história nos mostra isso. Há 10 mil anos eles dizem que saímos do tempo chamado glacial. Não é verdade? E que o mundo está em mudanças. A Bíblia diz, calma, isso são sinais. Alguns ficam claros para nós, outros não. Mas sejam quais forem os sinais, percebem que todos eles levam à morte de pessoas e aumenta o número de pessoas morrendo por várias situações naturais ou com ações humanas. Então isso é muito triste. E muitas vezes não tem como evitar, porque demograficamente aumenta o número da população assustadoramente. E em poucas décadas, irmãos, eles temem não ter recursos naturais para todo mundo. Precisa alguma coisa acontecer. Nas próximas décadas, ter uma intervenção que não se sabe como, senão o mundo entra em colapso. Outra afirmação que eu faço é que quando qualquer destas coisas estiverem acontecendo, esses eventos, naturais ou não, a nossa atitude como cristão não deve dizer, viu? O pastor Marcos falou que essas coisas estão acontecendo. Ele falou. Ah, pastorzão. Não. Quando essas coisas estão acontecendo, a gente abraça quem está sofrendo, a gente não cruza os braços. A gente não diz, agora vem Jesus e fica olhando para o céu. Olha os sinais, e eu sou tomado pelo medo. Há sinais que estão aí que as pessoas estão sofrendo. Eu espero a volta do Senhor Jesus, eu vejo isso, mas eu vou ao encontro delas. Eu falo de Jesus, eu sirvo, eu acolho, eu socorro, eu invisto. É isso que nós precisamos também entender. Todos estes sinais espalham terror entre as pessoas, porque, meus amados, elas se veem de frente com esses sinais, com algo terrível chamado morte. Todos os sinais que a Bíblia vai dizendo, eles vão fazendo com que aumente o número de mortes. Cada vez mais. É por isso que a palavra de ordem de Jesus para os seus discípulos é: não tenham medo, louvado seja o nome do Senhor. Eu posso até sentir as dores como de uma mulher que está para dar parto. A Bíblia diz que a igreja pode até sentir as dores como de parto antes da volta de Jesus. Mas, meus amados, é o princípio das dores que nós sentimos. Não creio que a igreja do Senhor Jesus Cristo viverá esse período chamado de ira de Deus, porque nós somos salvos pela graça de Jesus. E a igreja é arrebatada antes disso. Bom, os que creem em Jesus continuam a viver com confiança no meio das tragédias. Não tem como ser diferente. As coisas ruins estão acontecendo, eu continuo tendo minha fé no Senhor Jesus. As catástrofes estão aí sendo anunciadas, eu continuo com a minha fé no Senhor Jesus. Situações naturais ou não estão acontecendo, pessoas estão morrendo, mas eu continuo tendo a minha fé no Senhor Jesus.
Eu preciso viver isso. Irmãos, Brumadinho é um exemplo. Aquilo foi um acidente natural, irmãos. Aquilo foi um acidente apocalíptico para quem morreu, sim. Para quem viu e vivenciou aquilo, era o fim do mundo. Mas os irmãos, vê o descaso do nosso governo, vê o descaso desses, olha irmãos, desses políticos que nós temos, vê o descaso, meus amados, de um Supremo. Cadê essa coragem que eles têm para pagar o que aquelas pessoas tinham direito como indenização? Acreditem, 5 anos depois do último acidente, que não foi mais... Até hoje, irmãos, pouquíssimas pessoas foram atendidas. Que mundo é esse? Caminha de mal a pior. Então, eu tenho 2 verdades aqui sobre isso. A primeira verdade é que Deus, Ele dirige a história. Eu vou repetir de novo, porque se você concordar com isso, você vai vibrar. Nem que seja um sinalzinho assim, Valmir, eu concordo. Tá bom, filho? Eu fui numa igreja que não podia bater palma, não podia ficar dando amém, o Ivan não ia fazer parte da igreja, não podia ficar dando glória, aleluia, igreja batista, né? Mas eu achei engraçado que alguns faziam assim. Eu falei, vamos lá, irmãos. Olha, valendo, olha que eu amo pensar nisso. Uma primeira verdade, Deus, Ele dirige a história. Bênção, graças a Deus. Na história, as tragédias que os homens produzem, é claro que eles são responsáveis. E Deus cobrará de cada um a sua responsabilidade. Não se engane. Mas eles não creem, mas eles não têm Jesus. Deus vai cobrar de todo ser humano as suas responsabilidades. E quanto maiores as suas responsabilidades, mais eles respondem. Entendam isso. No entanto, até o mal que os homens fazem, Deus, Ele sabe encaixar essas situações em sua direção na história. Então, na natureza, qualquer tragédia tem o seu lugar no plano de Deus. Ou seja, Deus permitiu, não teve prazer, mas Ele vai usar aquela situação para conduzir e terminar de acordo com a história que Ele quer. Milhões e milhões de judeus tiveram suas vidas ceifadas no Holocausto. Deus usou aquela tragédia para que o mundo reconhecesse o direito de Israel ser chamado nação, povo, e que tivesse o seu território. Quantos mil anos depois é que eles foram reconhecidos? Depois de uma grande tragédia humana. Deus é o Senhor da história. Não há nada na minha vida, na sua vida, que está acontecendo que Deus não saiba. E não tem nada que Deus possa deixar de permitir, porque se no final, mesmo aquilo não foi bom, Ele vai levar numa direção para que você entenda, quem está na direção sou eu, não é você. A segunda verdade é que Deus cuida de cada um de seus filhos. Deus não os desampara. E se aprouver a Ele que um de seus filhos morra numa dessas tragédias, e quantos já não morreram, o Senhor estará com essa pessoa até o fim. Jesus disse no Evangelho de Mateus, capítulo 28, verso 20, e estarei convosco até a consumação dos séculos. Então, quando eu tenho a notícia de que morreu numa tragédia um irmão, uma pessoa, um ônibus de jovens cristãos, vários morreram, eu falo, oh meu Deus, que tragédia, mas o Senhor estava lá para conduzi-los à casa do Pai. Eles viram e entraram na tua presença, porque o Senhor não abre mão de estar na vida dos seus filhos. O Senhor estará com essa pessoa, não há de desampará-la, como ocorreu com Estevão, o primeiro mártir cristão, registrado no livro de Atos, capítulo 7. Mesmo sendo apedrejado, e seria apedrejado, e foi até a morte,
Ele ainda orou pedindo que, Senhor, não impute a eles também esse mal, porque eles também não sabem o que fazem. Ele aprendeu com Jesus. E depois ele mesmo diz, eis que vejo os céus abertos. E vejo o trono da glória de Deus e à sua destra o meu Senhor, o meu Salvador Jesus. E morrem. Mas os céus estavam abertos. Nós precisamos lembrar isso. Mas você tem dúvidas de que Deus está no comando de sua vida? No comando da história? Irmãos, em Lucas 12:7, último exemplo que eu dou para estarmos participando da ceia do Senhor. Jesus disse que até os fios de cabelo de nossa cabeça são contados pelo Pai. Ou seja, na bonança ou na tragédia, Deus cuida de nós. Não tenham medo. Não tenham medo. É isto que a palavra nos ensina. Por isso, irmãos, eu quero terminar esse culto e vou continuar a mensagem, Deus assim permitindo, no próximo domingo, convidando os irmãos para esta mesa que é em memória ao Senhor Jesus. Aqui nós lembramos o que Ele fez por nós. Aqui eu quero lembrar que Ele também deu sua vida por nós, morreu, foi sepultado e ressuscitou. Mas Ele diz que nós devemos participar dessa mesa até que Ele venha. E é isso que nós temos que ter no nosso coração. Mas como eu terminei de pregar, vou pegar aqui uns que não são tão felizes, né? Desculpe, Pedro, Ademir, os que têm menos cabelo aqui, por favor, eu peço a compreensão de vocês. Mas vocês que têm menos cabelo, Ernest quase sem nenhum. Luiz, como é que está o cabelo aí, filho? Está caindo, né, filho? É. Mas vocês que têm menos, vocês já perceberam quanto cabelo vocês têm? Você quer saber? Tem de contar. Irmã Elza tem essa paciência, filho? Não tem. Já imaginou, Pedro? Deus sabe quantos fios de cabelo há na sua cabeça. Já pensou, irmãos? Quem é que tem mais cabelo aqui? É um punhado de gente com muito cabelo aqui. Mas dá para pensar que Ele sabe quantos tem? Aí, desculpe a sinceridade, eu estou lá no meu banho. E depois do banho, né, eu aprendi, depois que casei, não que eu recebi essa educaçãozinha em casa, terminou o banho, limpa o lugarzinho onde tomou banho. E eu vejo lá os cabelos que eu não gosto. Eles não tinham que estar ali. Correto? Aí eu penso, mas o Senhor sabe. Ainda Ele sabe quantos tem na minha cabeça. Não há um único fio que não esteja na conta do meu Deus. Se eu tenho um Deus que sabe isso, quem sou eu e você para questionar algumas coisas que Ele está permitindo acontecer agora? Já pensou nisso? Que planos Ele tem? Que propósitos Ele tem em ter permitido aquela tragédia? Fique tranquilo ou tranquila. A palavra de ordem do Senhor Jesus é: não tenham medo. Deus está no controle. E Ele vai fazer o que Ele quer, como lhe apraz, dentro de sua vontade, porque Ele é Deus e não há outro. Os irmãos que vão me ajudar a servir a ceia, por favor, venham aqui. E vou pedir também, amados, que a gente fique em pé. Os músicos venham, estamos terminando com a ceia, cantando, louvando, bendizendo o nome do Senhor. Enquanto o pessoal está vindo, irmãos, e nós já vamos receber o pão, vamos receber o cálice, eu quero também lembrá-los
que às 17h30 vamos estar numa sala de oração batalhando pela tua vida, batalhando pela tua igreja. Desde quarta a gente está nesse movimento de oração, mas todo domingo queremos ter esse tempo com Deus. Então vou pedir, meus amados, que por favor nos auxiliem servindo e logo depois que nós recebermos, eu peço que todos esperem. Enquanto isso, nós vamos cantar um hino que faz tempo que não estamos na celebração da ceia do Senhor, né? Alvo mais que a neve, suavemente, tá bom, amados? Nesse primeiro momento. Podem servir, ajude os nossos irmãos a tomar o cálice, tá bom? Coloque seu coração, sua alma, glorifique, bendiga o nome do Senhor. Seja bendito o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Seja bendito o seu sangue que por nós pecadores verteu. Eis esse sangue lavado com roupas que tão novas são, os pecadores remendos que perante o seu Deus hoje estão. Algo mais que a neve, algo mais que a neve, sem necessário lavado por Deus, mais alvo que a neve serei. Quão espinhosa coroa que Jesus por nós suportou. Oh, quão profundas as chagas que nos provam quanto Ele amou. Eis nessas chagas pureza para o mais pobre pecador, pois que mais alvos que a neve, o seu sangue nos torna Senhor. Algo mais que a neve, algo mais que a neve, sem nesse sangue lavado por Deus, mais alvo que a neve serei. Só instrumental, amado. Mais uma vez, até que a gente tenha todos recebido. Jesus, ele tomou o pão, ele partiu, ele entregou para cada um dos seus discípulos
e disse de maneira muito clara: este é o meu corpo que é partido por vós. Participemos em memória ao Senhor Jesus. Deus seja louvado. Amém, amados? Jesus tomou o cálice, também entregou para os seus discípulos e disse que este cálice é o pacto de uma nova aliança, de um novo testamento, porque sem o derramamento de sangue não poderia existir a remissão dos nossos pecados. Por isso, participamos em memória ao Senhor Jesus. E ele diz: todas as vezes que vocês comerem este pão, beberem deste cálice, vocês estão anunciando a morte do Senhor até que ele venha. A igreja diz: ora, vem, vem Senhor Jesus. Vamos cantar com vigor, meus amados, com alegria, a última estrofe desse hino. Espero vocês às 17h30, 18 horas, para continuar servindo ao Senhor. Vamos juntos, amados. E seguimos a tua luz. Tu são somente perdoas, purificas também, ó Jesus. Sem de todo o pecado, que maravilha desse amor, pois que mais amo se a neve, o teu sangue nos torna, Senhor, algo mais que a neve, algo mais que a neve, sem esse sangue lavado, mais alto que a neve, Senhor. Algo mais que a neve, algo mais que a neve, sem esse sangue lavado, mais alto que a neve sei. Bondoso Deus, receba a nossa gratidão. Tu és o único digno de todo louvor, de toda honra e de toda glória. Agradecemos, Senhor Jesus, pela mensagem de nos deixar em paz, sem medo, certos que o Senhor está no controle de tudo, certo que nada acontecerá fora dos teus propósitos e sem que a tua igreja participe da ira do Senhor, porque somos salvos pela graça. Bondoso Deus, muito obrigado por este tão grande amor. Que agora, amados, o amor de Deus, a graça salvadora do Senhor Jesus, a comunhão santa e bendita do Espírito Santo, seja com cada um e com todo Israel de Deus, agora e para todos sempre. Amém e amém, Senhor. Abraço seu irmão e agradeça a Deus. Olha...